Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Vamos à notícia. Aliás, muitas notícias, né? Mas a primeira desse vídeo é exatamente essa: o fim da escala 6 por um, que muitos empregados aqui no Brasil querem, né? É, e na minha opinião, na minha sincera opinião, alguns desses empregos são literalmente escravos, né? Alguns, né? Não todos. Mas apesar disso, né? Do salário baixo na maioria dos serviços, dos trabalhos. O fim da escala 6 por um provavelmente vai acabar com mais de 500 mil de empregos no Brasil. Pois é, e vem ainda notícias piores por aí nesse vídeo. É sempre assim, né? Política no Brasil é uma notícia mais uma notícia pior do que a outra sempre. Vem conferir aqui essas notícias comigo. Fim da escala 6 por um pode acabar com mais de 500 mil de empregos. Uma nota técnica elaborada pelo Instituto Millennium, em parceria com o Instituto Livre Mercado, alerta para os possíveis impactos econômicos da proposta apoiada pelo governo federal de extinguir a escala de trabalho 6 por um. Intitulado Fim da Escala 6 por um: Impactos Econômicos e Alternativas para o Mercado de Trabalho Brasileiro, o estudo reúne projeções e análises de diferentes entidades e sustenta que o debate vai além da redução da jornada, envolvendo produtividade, geração de emprego, inflação, competitividade e os efeitos sobre milhões de empresas e trabalhadores. Segundo o levantamento, países que atualmente adotam jornadas menores só alcançaram esse modelo depois de décadas de aumento da produtividade, inovação e crescimento econômico. Na avaliação dos autores, reduzir a jornada antes desses avanços tende a elevar custos sem ampliar a produção de riqueza. Vocês aí do outro lado, vocês são a favor ou contra esse fim da escala? Tijucas proíbe que condenados por estupro trabalhem em escolas, creches e postos de saúde. Ponto para eles. Uma pessoa condenada por estupro nunca mais vai poder trabalhar numa escola, creche ou posto de saúde de Tijucas, Santa Catarina. É o que garante a nova lei que acaba de ser sancionada no município. A Lei 3.304/2026 é de autoria do vereador Exaú Bayer, do PL, e foi aprovada pela Câmara. Ela obriga empresas terceirizadas que prestam serviços em escolas, creches, unidades de saúde, espaços esportivos e entidades sociais a apresentar certidão de antecedentes criminais aos funcionários. E vai além, proíbe que condenados por violência sexual, crimes contra as crianças, violência doméstica, tráfico e crimes hediondos sejam colocados nesses ambientes. O que a gente vai impedir nessa lei é que uma pessoa que tenha sido condenada por estupro, violência sexual ou maltratar algum idoso volte a trabalhar num ambiente onde tenha crianças, mulheres e idosos que ela possa voltar a cometer um crime, afirmou Exal Bayer. É. O Brasil voltou a ocupar a primeira posição no ranking mundial de juros reais. Que maravilha, né, petistas? Nem mesmo o corte de juros do BC tirou a liderança do Brasil do ranking de juros reais. O Brasil voltou a ocupar a primeira posição do ranking mundial de juros reais, elaborado pela Money e Eleve Intelligence. Segundo o levantamento, a taxa real atingiu 9,67% ao ano, mesmo com o corte de 20 pontos base na Selic, que está em 14,25%. A liderança isola o mercado brasileiro de outras economias emergentes, superando a Rússia, que marca 9,31%, a Turquia com 5,57% e o México com 5,10%. Caso o Banco Central optasse pela manutenção da Selic em 14,5%, o juro real do Brasil seria 10,9%. Se cortasse em 0,50 ponto percentual, o juro real iria para 9,36%. PCC é alvo da maior operação da história do GAECO no MPSC, com 151 mandados de prisão. O maior aparato já reunido pela GAECO do MPSC saiu às ruas ao mesmo tempo em 6 estados nesta quarta, e o alvo era um só: a estrutura do que o PCC montou para comandar o crime de dentro e de fora dos presídios de Santa Catarina. O GAECO deflagrou a Operação Coluna Sul, a maior da história da Força Tarefa, com 320 ordens judiciais, 151 mandados de prisão temporária e 169 de busca e apreensão contra suspeitos de integrar a facção. O nome não foi escolhido à toa. Coluna Sul é como a própria facção chama internamente o bloco formado
por Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O corredor que o grupo tenta controlar para expandir os negócios. No Paraná, a operação virou confronto e um criminoso foi neutralizado. A Coluna Sul é desdobramento da Operação Maserati, que ao longo de 9 meses revelou o plano da facção de avançar pelas cidades menores até o litoral e a partir dele dominar Santa Catarina. Pois é, estou fechando o cerco contra o PCC, né? Sintonia da gravata. Polícia prende 9 advogados na Bahia por ligação com o CV e o bonde do maluco. A polícia baiana deflagrou nesta sexta-feira 3 a Operação Sintonia da Gravata para desarticular um esquema de facções criminosas instaladas em presídios da Bahia. 6 advogadas e 3 advogados foram presos sob suspeita de intermediar ordens entre líderes do Comando Vermelho, do Bonde do Maluco e do Terceiro Comando Puro presos e faccionados em liberdade. Outros 12 investigados também foram alvo de mandados de prisão. Segundo a promotoria, os advogados formaram um núcleo externo que, mediante abuso das prerrogativas da classe, burlava o isolamento imposto em unidade de segurança máxima, permitindo que lideranças presas continuassem comandando o tráfico de drogas, aquisição e circulação de armas, movimentação financeira e resolução de conflitos internos das facções. A justiça decretou o bloqueio de 10 milhões em dinheiro, além de veículos, imóveis, embarcações e aeronaves dos investigados. Mais de 100 agentes, entre policiais e promotores do GAECO, cumpriram ordens de prisão e 27 mandados de busca em Serrinha, Salvador, Camaçari, Barreiras, Feira de Santana e Lauro de Freitas, expedidos pela primeira vara criminal de Eunápolis. Notebooks, celulares e documentos apreendidos podem revelar novos envolvidos na estrutura. A ação integra uma mobilização nacional coordenada pelo Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas, ligado ao Ministério Público em todo o país. Que o CV e o PCC caiam. No mundo inteiro, inclusive. Mais de 50 políticos cearenses são investigados por ligação com o Comando Vermelho. Sabia que a maior parte dos estados do Nordeste, entre prefeitos, governadores, senadores, deputados, são todos ou do PT ou de esquerda? Mas esse detalhe da concentração ser a maior parte de esquerda e centro-esquerda no Nordeste em todinho, é só uma mera e pequeníssima coincidência, tá? O Ministério Público do Ceará investiga a suspeita de infiltração do Comando Vermelho na política municipal do estado. As apurações apontam que mais de 50 políticos cearenses estariam sob investigação por possível envolvimento com facções criminosas. As suspeitas envolvem interferência em campanhas eleitorais, ameaças a eleitores, coação política e apoio a candidatos em municípios do Ceará. O caso acende um alerta grave sobre o avanço do crime organizado para dentro do processo eleitoral. O episódio mais emblemático ocorreu em Santa Quitéria, onde o prefeito reeleito José Braga Barroso, o Braguinha, e o vice tiveram um mandado cassado pelo TSE por abuso de poder político e econômico e ligação com facção criminosa. A investigação mostra que o crime organizado não tenta apenas dominar territórios nas ruas. A suspeita agora é ainda mais grave. Facções estariam tentando influenciar eleições, eleger aliados e ocupar espaços dentro do poder público. Mas isso é só uma pequeníssima coincidência, não é verdade? Só. Estatais acumulam um déficit de 7,4 bilhões até maio e já superam o rombo de 2025. Que notícia maravilhosa, não? Para aqueles que não entendem, eu tô sendo irônica, tá? Sarcasmo aqui. Trajetória do resultado primário das estatais do relatório de estatísticas fiscais do BC. Janeiro teve um déficit de 4 milhões 800, não, 4 bilhões 869 milhões. Fevereiro, déficit de 568 milhões. Em março, o déficit foi de 468 milhões. Em abril, o déficit de 1,78 bilhões. Em maio, o superávit de 273 milhões. Mas ainda assim os déficits superam, né? Estatais federais representam a maior fatia do déficit registrado de janeiro a maio de 2006. Estatais federais, o déficit de 5,9 bilhões. Estatais estaduais, o déficit de 1,5 bilhão. Estatais municipais, superávit de 95 milhões.
mas infelizmente os déficits superam, né. As estatais acumulam um déficit de 7,4 bilhões em 2026. Dados do Banco Central indicam que o resultado negativo foi puxado principalmente pelo rombo registrado em janeiro. Em termos nominais, ou seja, sem valores corrigidos pela inflação, é o maior déficit da história para o período. O rombo de janeiro a maio equivale ao dobro do déficit observado no mesmo período de 2025, quando as estatais foram deficitárias em 3,6 bilhões. O déficit deste ano também já supera todo o ano de 2025, quando as empresas estatais foram deficitárias em 5,9 bilhões. No acumulado de 12 meses até maio, as estatais registraram um déficit de 6,7 bilhões. A metodologia do Banco Central exclui a Petrobras do cálculo. Segundo a autoridade monetária, a exclusão se deve às características específicas da empresa, que segue regras de governança corporativa similares às experimentadas pelas empresas privadas de capital aberto, com autonomia para captar recursos dos mercados interno e externo. Apoio à punição de adolescentes como adultos sobe para 70%, aponta Datafolha. 7 em cada 10 brasileiros acreditam que adolescentes que cometem crimes devem receber punições semelhantes às aplicadas a adultos. É o que mostra uma pesquisa da Datafolha, segundo a qual 70% dos entrevistados defendem esse modelo, enquanto 27% consideram que a reeducação é a resposta mais adequada. Outros 13% não souberam opinar. O apoio à punição mais rígida cresceu desde o último levantamento realizado pelo Instituto. Em 2022, 65% defendiam que adolescentes respondessem como adultos, enquanto 34% eram favoráveis à reeducação. Euzinho sou favorável a que respondam como adultos, mas assim, que fiquem presos de preferência, tá? Os dados são divulgados em momento em que a discussão sobre a maioridade penal voltou ao centro do debate público, o debate, o debate político. Um projeto de lei sobre o tema foi apresentado neste ano na Câmara dos Deputados, aprovado pela Comissão de Constituição da Justiça, e aguarda a instalação da comissão que analisará o mérito da proposta. Então, meus queridos, o que acharam das notícias de hoje? Se vocês gostaram ou não, deixe suas opiniões aqui nos comentários aqui embaixo, ok? Mesmo que vocês não tenham gostado, porque sinceramente eu nunca gosto das notícias que eu trago aqui, eu trago porque é necessário informar a vocês o que geralmente não sai na mídia, ok? Se vocês gostaram desse vídeo de forma geral, curtam ele, compartilhem ele nas suas redes sociais com amigos que sejam petistas ou não, até mesmo com familiares, para apresentar provas, né, para mostrar notícias que não estejam na bolha deles, né, porque geralmente esse tipo de notícia impossivelmente vai parar na bolha dos petistas, né, e pessoas de esquerda no geral, ainda que não sejam fãs do Lula. Não esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, as notificações para receber mais vídeos como esse aqui. Muito obrigada a todos vocês que viram esse vídeo aqui até o final. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se assim o senhor permitir.